João, capítulo 9, nós vamos ler só um versículo, a princípio. Versículo 25. Se você encontrou, diga: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se você não achou, olha para a pessoa do lado e diz assim: eu sei. Amém. Versículo 25. A minha versão diz assim, no versículo 25 aqui onde fez uma orelhinha. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora... Você pode dizer para alguém, falar assim, ó, isso aqui não é que você é, espiritualmente diga assim, ó, eu era cego, agora eu vejo. Diga para outra pessoa do outro lado, para ela não ficar triste, diga assim, ó, ele disse, eu creio, eu era cego, agora eu vejo. Amém? Você pode se assentar. Eu quero falar com vocês essa noite, um bate-papo. O tema desse bate-papo é experiência com Deus. Experiência com Deus. E aí deixa eu lhe perguntar, você que está aqui, juntamente conosco aqui na igreja, uma pergunta: você já alguma vez orou ou pediu a Deus assim, Deus, eu quero uma experiência contigo. Eu quero viver algo novo com o Senhor. Você não precisa levantar a mão. Mas lembra aí dentro de você, se em algum momento você teve esse pedido, porque durante essa semana nós estamos orando pela igreja, orando pelos irmãos, os membros, nós estamos orando pelo povo. E um dos nossos pedidos nas orações é que Deus nos dê experiência. E de fato é muito interessante porque o texto que nós estamos lendo, esse homem foi levado a viver uma experiência extraordinária. Eu estava orando e o Senhor falava para mim de experiência. E eu falei, mas Senhor, onde eu vou encontrar como que eu vou falar sobre isso? E aí eu comecei a olhar, porque nessas andanças a gente percebe o quê? Que as igrejas estão cheias de pessoas que ouviram falar de Jesus, sim ou não? Sim. Até quem não vai para a igreja já ouviu falar de Jesus, sim ou não? Sim, já ouviram falar de Jesus. Mas essas pessoas, elas só apontam os milagres que elas ouviram falar de alguém, de um mártir, de alguém, de uma pessoa que vive uma experiência de fé, né? Ela começa a falar dos heróis da fé lá de Hebreus, da galeria de Hebreus, mas ela por si própria, ela nunca teve uma experiência, porque ela só fala o que os outros viveram. E isso me chama a atenção, por quê? Porque talvez nós estamos aqui, uma igreja, que nós só estamos falando do que os outros estão vivendo. E sabe o que é? Eu achei legal, e eu anotei aqui, para que pudesse compartilhar com você, essa frase que diz assim, contar experiência é uma coisa, vivê-las é outra. Contar experiência é uma coisa, mas vivê-la é outra. E quando essa frase veio à minha mente, logo me veio o quê? Mateus 14, lá no versículo 25 em diante, porque lá vai narrar o momento que os discípulos estão dentro de um barco e a tempestade balançando, e foi essa hora da oração que eu estava orando, e o barco balançava para lá, mas eu dizia, mas Senhor, eles são homens experimentados no mar porque são pescadores, mas aquele vento, aquela tempestade que balançava o barco era diferente. E de repente diz que na quarta vigília, eles estão observando e vem Jesus sobre as águas, mas eles não sabem que é Jesus. E alguém diz, é um fantasma, o outro diz com medo, começa a gritar, e Jesus de lá dizia, coragem, sou eu, não tenha medo. E as pessoas de lá, e eles dentro do barco, todo com medo, tudo assustado, mas de repente Pedro diz assim, ei Senhor, se és tu, me faça ir até o Senhor sobre as águas. E Jesus diz, vem Pedro. E Pedro decide sair do barco e ele começa a andar sobre as águas. Mas quem está narrando esse texto? Mateus está contando essa história. Mas quem está vivendo essa experiência? Pedro. E eu já disse algumas vezes aqui, quem você quer ser? O Mateus, que conta as histórias dos outros? Ou você quer ser o Pedro, que quer contar a sua experiência com Deus? Essa noite o Senhor está nos chamando
para mergulharmos dentro do Evangelho e vivermos uma experiência com o próprio Deus. Não dizer aquilo que os outros dizem, ele fez isso na minha vida, ele fez isso na minha história. Não! A partir de então, deseje você escrever a sua própria história de milagre com Jesus. É isso que eu estou, essa noite, eu vim bater um papo com você a respeito disso. Por quê? Porque esse capítulo 9 de João, se você olhar para o primeiro versículo, versículo 2, o texto vai dizer que Jesus estava passando, Gilberto. Jesus estava passando. E quando ele passa, Cida Martins, ele olha e vê um cego. E agora, olha que interessante. Se você puder, olha na sua Bíblia comigo. Eu quero que você preste atenção nisso, nessa primeira parte do texto. Um cego de nascença. Então ele não foi acometido de uma enfermidade. Ele nasceu com essa debilidade visual. Esse homem nasceu com essa debilidade visual. Só que olha só, ele está com essa dificuldade porque era cego de nascença. Mas no versículo 2, os discípulos vão perguntar para Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Essa é a pergunta dos discípulos. E quando eu olho para isso aqui, me chamou a atenção. Por quê, pastor? Porque naquela época, as pessoas, elas acreditavam ou atribuíam qualquer tipo de enfermidade, qualquer situação que aconteça na sua vida, eles atribuíam ou agregavam isso ao quê? A um pecado. Pecou. Isso é porque ele pecou. Isso é porque fez isso, é porque fez aquilo. Naqueles dias de Jesus, as pessoas atribuíam isso. Eles diziam que quando a pessoa tinha um ato desse, ou uma experiência dessa, eles atribuíam, diziam que era o quê? Era o pecado. Que o que a pessoa estava vendo é consequência de um pecado. Que se a pessoa não cometeu, o seu pai cometeu e ele está pagando por causa do seu pai. E aí, nos dias de hoje, algumas pessoas ainda pensam assim, dessa forma. Por exemplo, o que essa caixa fez aqui é porque o pastor deve estar em pecado. Então, a gente atribuía tudo precisa terceirizar a culpa para alguém. E aí, Jesus vai falar algo muito poderoso aqui e que me chamou muita atenção. Olha comigo o versículo 3. Jesus disse: nem ele, nem os seus pais pecaram. Opa, peraí. Se nem ele, nem o pai pecou, então o que foi isso? Mas o texto vai dizer: mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então nós temos 3 fatores aqui. Por quê? Se não foi ele, não foi os pais, mas então o terceiro fator que diz que o quê? Que existem situações, existem adversidades na nossa vida, que elas são proporcionadas pelo próprio Deus para que o nome dele seja glorificado. Aí de repente agora você puxou na sua memória e vai dizer: poxa, então isso eu estou vivendo não foi eu, não foi culpa minha, não foi culpa do meu marido. Então Deus está nos experimentando, Deus está nos forjando. O texto está dizendo isso. Jesus aqui está ensinando os discípulos, e Jesus está nos ensinando esta noite aqui. E aí, olhando para esse contexto, do versículo 3 ao 5, que experiência podemos ter e aprender sobre as nossas adversidades? E quando adversidades, por quê? Você já teve aquela fala que diz assim: parece que só comigo que não dá certo? Já teve essa fala? Parece que é fulano, poxa, ciclano não vai nem na igreja, a gente faz até julgamento. Ciclano nem vai na igreja, as coisas acontecem com ele. Quantos, você já leu lá em Salmos, se me falha a memória, 74, posso estar errado, mas eu acho que é 74, quando o texto diz que Asaf era o que ministrava a adoração no templo. Enquanto ele está indo ao templo, ele começa a olhar aquilo que os ímpios estavam vivendo, os gentios estavam vivendo, e ele diz: poxa, ele não vai à igreja, ele não serve ao Senhor, ele é bem financeiramente, eles não ficam doentes. Ele começa a olhar para as coisas do mundo e comparar com o que ele está vivendo. E às vezes aí você está assim lá na empresa, você diz: fulano não faz nada para merecer e está lá naquele lugar.
A gente começa a colocar lá. Você olha para o seu carro e fala lá, pô, estou na obra, dou dízimo, entrego isso, aquilo. Olha lá o carro do fulano. Mas será que é isso que Deus espera dos seus pensamentos? Será que essa expectativa que Deus tem a teu respeito? Será que Deus não está forjando o seu coração? Talvez o seu pensamento, seu coração, Deus quer trabalhar ele para que você aprenda realmente a ser um discípulo, um servo verdadeiro. Porque, querido, às vezes nós estamos... É claro que nós sabemos os benefícios, as riquezas, as coisas materiais, elas são coisas boas, mas isso não é o resultado final. Veja que lá no Mateus capítulo 6, versículo 31 em diante, você vai perceber Jesus falando disso. Ele vai falar sobre o cabelo, ele vai falar sobre as vestes, ele vai dizer sobre a sua estatura. Você pode acrescentar 1 centímetro sequer a sua estatura? Não. Então por que estás preocupado com coisas que você não pode fazer? E aí ele vai dizer no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo para a gente? Ele diz, o resultado dos benefícios sobre a sua vida está em primeiro você buscar a mim, e você estabelecer a sua vida, criar uma base de estrutura. Quando você vai a Mateus 7, versículo 23 em diante, você vai ver o próprio Jesus fazendo uma parábola. Ele fala de 2 homens, aquele que ouviu a palavra e praticou é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o vento, vem a chuva, mas a casa permanece de pé. Diferente do segundo que ouviu e não praticou. Ele diz que ele constrói a casa sobre a areia. Os adventos da natureza são os mesmos, a chuva, o vento, a tempestade, mas aí vem sobre aquela casa e aquela casa cai. Você consegue entender? A casa cai. E aí me perguntei, que experiência nós podemos aprender com as adversidades que estamos enfrentando? Talvez você está aqui, está vivendo uma adversidade, mas você olha para aquilo e fala, Deus está me castigando. E a verdade é que Deus não está te castigando. A verdade é que Deus está te preparando. Porque a gente só pode galgar para outros lugares quando somos aprovados naquela situação que Deus está nos proporcionando. Entende? Olha só. A pergunta dos discípulos foi ele ou foi os pais? E Jesus diz, nem ele e nem os pais. Mas tudo isso está acontecendo para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Escute isso. Escute isso que eu vou dizer para você, querido. Deus usa as nossas adversidades para manifestar suas obras e o seu poder. De repente você vai dizer assim, eu não concordo, pastor. Tudo bem. Você tem o livre-arbítrio. Mas, entenda que eu vou te mostrar que muitos fatores que aconteceram na vida de pessoas e Deus usou a situação que eles estavam vivendo de dor e transformou em alegria. Porque Deus usa a matéria-prima chamada adversidade para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa expectativa com Deus. Veja, ainda que a adversidade que você esteja enfrentando, ela tenha vários significados ou vários motivos. Talvez alguém está enfrentando enfermidade, talvez outro está enfrentando situação financeira, outro está vivendo a situação no casamento, outro está vivendo a situação profissional. Adversidades são diferentes, de causas diferentes. Você está enfrentando um processo, você está enfrentando tantas outras coisas diferentes, não parece comigo. Mas o que eu estou dizendo, englobando, dizendo para você, a adversidade que você está vivendo, a dificuldade que talvez tenha paralisado a sua história, a sua vida. O que eu estou querendo dizer para você? Que Deus pode utilizar para o cumprimento de um justo propósito. Deus pode usar essa dificuldade que você tem para sua família ver, mas não está no fundo do poço? Tá. E de repente Deus criou uma situação, você saiu do fundo do poço, deu a volta por cima e é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí a sua família olha e diz assim, como é isso? Aí você vai dizer, não foi na minha força, não foi na minha sabedoria, mas foi no Deus Todo-Poderoso que eu acredito. Você está entendendo? Você olha para a situação, você diz, pastor, lá em casa está tudo atrasado. Ei, talvez Deus está te dando a oportunidade de você descer, buscar a Ele, para que Ele possa te mostrar um caminho diante das adversidades.
Você está entendendo? Estou dizendo para você. Pastor, ainda não estou entendendo, então vou te dar um exemplo. Segundo Reis, capítulo 5, o primeiro versículo diz assim: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento. Olha só, Deus deu livramento aos sírios por causa de Naamã. Como assim? Ele é um estrangeiro, mas Deus deu. Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Naamã. Como é que poderíamos acessar a Síria se não tivesse alguém que pudesse testemunhar aquilo que Deus pode fazer? Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando para você que existem situações que Deus vai te levar em lugares aonde outras pessoas não podem ir, mas você vai entrar lá. Mas por quê, pastor? Porque Deus vai usar a sua, aleluia, Ele vai usar a sua vida para ser testemunho de Jesus dentro daquele lugar e mudar a história de outras pessoas. Como assim? Eu vou te dizer, você é um professor, você é uma professora, você é um motorista, você é um Uber. Talvez as pessoas que vão entrar no seu carro, as pessoas que vão estar naquela escola, nunca viriam à igreja, mas você lá dentro vai ser um testemunho e experiência para aquela pessoa saber que existe um Deus que é poderoso. Oh, Abecauê. Aleluia. É isso que eu estou dizendo para você, querido. Se você puder, usa a sua mão, põe no ombro de alguém, balança ele e diz assim: você é um agente. Eu não ia acreditar. Você viu como eu falei? Eu falei com alegria, irmão. Você pode balançar essa pessoa e dizer assim: você é um agente de milagre de Jesus. Pastor, o senhor está querendo dizer que aonde você estiver, crente, Deus vai usar a sua vida para transformar a história de alguém. Aleluia, aleluia. O Naamã traz uma menina de Samaria. O texto não dá nome para a menina, mas diz que ela vem. Essa menina está lá como escrava, dentro da casa de Naamã. Ela poderia ter o ódio mortal daquele homem, sim ou não? Sim. Mas ela decidiu ser o quê? Um agente de milagre. Porque quando ela vê a situação de Naamã sofrendo, ela diz para a sua senhora: quem dera se o meu senhor estivesse em Samaria. Porque lá tem um profeta, e o profeta o curaria. A mulher ficou interessada. Já pegou o celular, mandou um WhatsApp para o marido: ei, olha, a menina está dizendo que tem um lugar que a pessoa pode te curar. E ele não pensou duas vezes, foi para o rei e falou: rei, lá em Samaria tem um lugar que eu posso ser curado. Aí o rei: pega a tua mala, já vai logo para lá para ser curado. Ele pega, leva ouro, prata, vestes e vai até lá. Mas quando chega lá, o rei que está lá não está entendendo nada. Vê como você consegue compreender. O rei que vai recepcionar Naamã, ele podia criar uma briga de país, uma guerra. Mas Naamã chega lá porque ele diz que é lá que ele vai ser curado. E quando ele chega lá, o rei rasga as vestes. Porventura, sou eu Deus? Ele diz. Aí o profeta de lá da casa dele diz: ei, rei, diz para ele vim até aqui porque aqui tem profeta. E aí ele vai até a casa dele, mas qual a expectativa de alguém que tem uma patente alta? Quer ser honrado. E se tem uma coisa que Deus faz com as pessoas para que ela possa entender, para ser testemunho, é que elas precisam primeiro descer para depois subir. Quando chega na casa de Eliseu, a Bíblia diz que ele chega lá, bate na porta, as carruagens, patente, gente bonita, e aí quem sai lá para atender ele? Um moço. Você é o profeta? Não. Ele mandou dar um recado: você ir lá e mergulhar 7 vezes. É tipo assim, você só precisa tomar banho. Aí o cara olha para ele e fala, fica indignado, fica irado. Por quê? Ele achava que o cara ia sair, ia pôr a mão nele, ia liberar uma palavra. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, abrir um parênteses. Talvez você venha à igreja achando que alguém vai chegar, vai liberar uma palavra, vai tocar em você. Não, Deus está te ensinando o caminho, dizendo para você: se você quer ter uma experiência, comece você trilhando os seus caminhos de intimidade com Deus. Deus usou a lepra, que era física,
e o orgulho que havia no coração de Naamã, para transformar em uma experiência na vida de Naamã, para que ele pudesse testemunhar Jesus lá na Síria. Pastor, mas eu ainda não entendi. Tá bom, Lucas capítulo 7. Lá vai narrar. O povo que chega em Jesus diz: Senhor, aquele homem ajudou aquele centurião, ele construiu a sinagoga para a gente adorar o Senhor. E ele precisa que o Senhor vá lá, porque o moço dele está enfermo. E Jesus falou: então vamos lá. E Jesus está indo no caminho, e de repente no meio do caminho aquele moço vem e diz para Jesus: Jesus, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Jesus olha para aquelas falas, porque ele vai dizer assim: eu também tenho homens que estão sobre o meu comando. Eu digo para eles irem, eles vão. Eu digo para eles virem, e eles vêm. E Jesus olha e diz: nunca vi tamanha fé em Israel. E disse: o teu moço já está curado. Mas olha a experiência desse centurião. Alguém que tinha uma pessoa à beira da morte, mas ele entendeu que ele não precisava que simplesmente Jesus fosse lá e tocasse a ele, mas ele precisava de uma palavra. E essa palavra entrou e mudou a história daquele homem. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Talvez a gente tenha expectativa de muito barulho, de muita coisa acontecer, e tudo que você precisa é que uma palavra entre na sua casa para as coisas serem transformadas naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deixa eu correr. Deixa eu pular algumas coisas, não vai dar tempo. Mas lá em 1 Reis 17, no versículo 12, essa história você conhece. Aquela mulher que estava pegando gravetos, a viúva de Sarepta, estava pegando graveto. E quando Elias chega lá, ele diz: faz para mim. Primeiro ele pede um copo d'água, ela se propõe a buscar a água. Mas ele diz: espera aí, ela para e ele diz: faz para mim também um bolo. Ela disse: moço, a água até posso fornecer, mas o bolo, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite para mim e o meu filho. Fazemos um bolo, comermos, eu tenho um decreto de morte. Há poucos dias para que isso aconteça. E aí Elias vira para ela e diz: moça, não tenha medo, faça como eu estou te dizendo. E aquela mulher decide então obedecer a voz, não questiona, ela obedece. E ela vai fazer o bolo. Ela entrega o bolo, e quando ela entrega o bolo, ela vive uma das maiores experiências com Deus, porque ela entregou o que era natural, e ela passou a viver algo sobrenatural, porque como é que podia multiplicar aquela farinha, aquele azeite, daquela maneira como estava se multiplicando, a ponto do profeta dizer: não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses e dizer para você: deixa eu profetizar sobre a sua vida. Todo aquele que está debaixo de temor e obediência a Deus, eu declaro, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite na sua vida. Você vai ter uma experiência com o Senhor e você vai ver a bênção dele se multiplicar sobre a sua casa. Agora, pense comigo, querido. Depois de você ouvir alguns desses relatos, a maneira como Deus se manifesta, a maneira como Deus se mostra, o seu poder diante das adversidades. Pastor, o que você está querendo dizer? Não existe nada impossível diante de Deus. Deixa eu melhorar. Lucas 18, 27. O que é impossível para mim e para você, é possível para Deus. Se eu ainda não entendeu, eu estou te dizendo, Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa difícil para Deus? Nada é difícil para Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? Que talvez o que você está dizendo acabou, a minha vida está um caos, a minha história não tem mais jeito. Deus está dizendo para você: eu tenho domínio sobre as adversidades da sua vida. Quantos lembram aos discípulos também no barco? E Jesus estava deitado, e os discípulos disseram assim: Paula, aleluia, disseram para ele assim: mestre, você não se incomoda que nós vamos morrer? Jesus se levanta e diz: homens de pouca fé. E ele diz: vento, acalma-te, mar, cala-te. E a Bíblia diz: então houve
abundância, porque Ele tem domínio sobre as adversidades da nossa vida. Pastor, você está querendo dizer, acredite, confie, confia nele, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Essa noite eu vim dizer para você, eu estou enfesado, não com raiva, mas cheio de fé, para dizer para você que Deus é poderoso para mudar o quadro da tua história. Ore calamassúria berébia. Deus está se manifestando. Eu estou te mostrando evidências de que Deus tem um domínio sobre as adversidades. E o que eu preciso fazer? Confia, acredita nele. Olhe comigo o versículo 6. Depois que Jesus relata para eles, olha como Jesus vai tratar a adversidade daquele moço que era de nascença. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Alguém ia dizer, que nojo, credo. Mas Jesus vai lá e faz uma laminha do mistério. Pá! Coloca nos olhos dele. E Jesus pode ver? Não. Aí existe mais outro desafio. Porque aquele homem, agora ele tem algo sobre os seus olhos. Mas o Senhor ainda desafia ele dizendo como? Agora você vai até o tanque de Siloé e se lave lá. Só que quando a gente fala tanque de Siloé, parece algo comum, vai ali e tal, chega, não é? Eu ouvi relatos de pessoas que foram ao tanque de Siloé e li sobre isso, que para você chegar ao tanque, você tem que descer uma escada estreita. E ela vai rodando a escada assim até você chegar lá no tanque. Agora imagine esse homem sem enxergar sozinho, indo até lá. Você consegue imaginar a expectativa dentro desse homem, de ter a possibilidade agora de voltar a de enxergar o que ele nunca viu? Você consegue imaginar? Ele vai lá. Eu não sei você, querido, mas eu fico imaginando como foi a experiência deste homem. Porque depois que ele se lava, ele tem a sua primeira visão. Ele nunca tinha visto nada. E agora, quando ele lava os olhos, ele passa pela primeira vez ver. Sabendo-se que o texto diz que ele era cego de nascença. Como é que esse homem pôde enfrentar a vida toda essa cegueira? E como que ele, através dessa cegueira, ele pôde mostrar, testemunhar às pessoas o poder de Deus? Como ele pôde ser agora? Porque as pessoas vão até ele. Até quem dava esmola para ele disse assim, esse parece aquele moço que era cego. E alguém diz assim, não é ele não, está diferente. E ele diz, sou eu, estou vendo, olha aqui, sou eu. Mas as pessoas não acreditavam, porque para as pessoas era irreversível. Você não pegou isso que eu vou dizer agora. Eu estou dizendo que talvez alguém está dizendo que a sua situação é irreversível. Não sei se você está entendendo. Talvez alguém está dizendo, não tem mais jeito, não vai dar, não, já era, bateu o martelo. Ei, para Jesus não existe bater martelo. Ele pode mudar a sua história a hora que Ele entender que você creu. Esse homem desce ao tanque. Você imagina, sério? Ele vai se lavar e ele passa a ver. Eu me fiz essa pergunta e quero fazer essa pergunta para você, Jackson. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer para que o poder, a glória de Deus se manifeste em nossa vida, a ponto de que as pessoas vejam e falem, impossível, mas Deus faz. Deixa eu te lembrar, se você se esqueceu, o teu Deus é o Deus das causas impossíveis. Ele continua, Beto, Ele continua sendo Deus
que abre porta aonde não tem porta. Ele continua sendo aquele Deus que dá vida a quem não tinha mais vida. Lázaro estava morto há 4 dias. Esse mesmo Deus deu uma experiência para Marta e Maria. Marta dizendo, não tem mais jeito, já cheira mal. E Jesus diz, só remove a pedra. E quando remove a pedra, que era algo possível para mim e para você, ele diz, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que ele se levanta todo enredado, amarrado e vem. Ei, mestre, estou aqui. Ele diz, soltem ele, deixem ele ir. Sabe o que eu estou dizendo para você? Assim vai ser na sua história. Aquilo que estava morto, Jesus vai dizer, vem para fora. Ele só vai dizer, solta, desamarra ele e deixa o seu milagre. Sonhos que estavam mortos, nós estamos chamando a existência hoje. Sonhos que estavam esquecidos, abandonados, Deus está te dando a oportunidade de você ter uma experiência com Ele essa noite. A palavra dele é uma chave que abre porta onde não tem porta. Isaías vai dizer, ele tem a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, a chave que fecha e ninguém abre. Eu estou declarando sobre a sua vida assim para Deus, Guarapiranga, você vai ter uma experiência poderosa com Deus. Orecalamassuri andarábia. Rapidamente, quer ter uma experiência com Deus? O texto vai ensinar para a gente. Você quer ter uma experiência com Deus? O texto vai ensinar. Olhe para o versículo 35. A parte B do versículo. Eu vou ler todo o versículo para você entender e vou dizer qual é a parte B. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? A parte B é essa. Você crê no Filho do Homem? Ele nunca tinha visto. Ele nem sabia quem era o Filho do Homem. Não está diferente de mim e de você. A gente não pôde ver. A gente acredita que Ele existe. A nossa fé demonstra que Ele existe. Mas nós não o vimos. E Ele está fazendo essa pergunta para mim e para você. Você crê no Filho do Homem? Ele está fazendo essa pergunta para a gente. E eu perguntei para você, você quer ter uma experiência com Deus? E Jesus fez uma pergunta. Você crê no Filho do Homem? Pastor, o que a gente aprende com isso então? É que Jesus está falando, Felipe Silva. Creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você vai ter uma experiência sobrenatural na sua vida. Você só precisa crer. Muita gente, eu ouvi ontem no curso da faculdade, um filósofo falando isso, eu até admirei. Ele falando assim, eu já vi Platão, já vi Sócrates falando tantas coisas, mas nenhum deles podem fazer dar vida como Jesus Cristo de Nazaré. Eu falei, nossa, o que aconteceu com esse povo? Eu acho que era porque eu estava na aula. Brincadeira, mas é isso que é isso que eu vim dizer para vocês. O homem pode te oferecer coisas físicas superficiais. Deus pode te entregar coisas eternas e profundas para a sua vida. Aleluia. Você crê? Então diga para a pessoa do lado, quer ter uma experiência com Deus? Creia em Jesus Cristo. Ele é o suficiente para você viver o milagre. Segunda lição para a gente caminhar para o final. Versículo 36. Quer ter uma experiência com Deus? Versículo 36. Ele vai dizer, perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Ele não sabia. E talvez eu e você está aqui e também não sabemos. E alguém está dizendo para você e você está dizendo, me diga quem é ele, para que eu possa acreditar nele, para que eu possa me apropriar disso. E ele está dizendo para mim e para você essa noite, o que ele disse para aquele moço. Lá nesse versículo 36, quando ele pergunta, quem é ele? O que é que Jesus responde? O que a gente aprende? É Jesus nos ensinando algo poderoso. O que, pastor? Descubra quem é Ele.
na sua particularidade. Vou te dar um caminho. Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a porta. Porque o Deus que está em oculto e te vê, te responderá. Pastor, não sei quem é Ele. Te mostrei um caminho. Busque Ele. Jeremias 29, versículo 13. Busque Ele de todo o seu coração e você o encontrará. Jeremias 33:3. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei. Tiago 5:16b. Ele diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Busque Ele. Eu estou dizendo para você, você quer viver uma experiência com Deus? Você quer ver Ele mudar a tua história, te dar um caminho? Busque na sua particularidade conhecer o Filho do Homem. Porque Ele está disponível para ser visto. Como assim, pastor? Vou te dar mais um texto, Isaías 59:1. Eis que as mãos dele não estão encolhidas para que possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados para que se possa ouvir. Deus está te esperando. Deus está te esperando para ter um encontro com Ele. Aleluia, busque Ele. Quer ter uma experiência com Deus? Versículo 37. Olha aí, tudo facinho, irmão. Só risca assim, tudo já vai. Quer ter uma experiência com Ele? Diz, versículo 37. Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Olha aqui, você já tem visto. E Ele está dizendo, sou eu que estou falando com você. Você pegou isso ou não? Deixa eu te ensinar isso. Jesus estava dizendo isso para aquele homem que tinha acabado de ser curado. O que eu aprendo aí, pastor? Peça a Deus para que os seus olhos se abram e para que os seus ouvidos possam ouvi-lo. Pastor, mas tem algum texto da Bíblia que diz isso? Tem. Segundo Reis 6. O moço que foi do lado de fora e viu que estava cercado pelos assírios. A Bíblia diz que ele volta desanimado para dentro e diz, e agora, Senhor? E Eliseu, que tinha experiência com Deus, disse assim, filho, mais são os que estão contigo do que os que estão lá fora. O texto diz que Eliseu levanta os olhos para o alto e faz uma oração. Senhor, somente essa vez, dá uma experiência para esse moço, mostra para ele quem tu é, revela-se a ele. E a Bíblia diz que Deus fez o quê? Abriu os olhos daquele moço, e quando ele olha, ele viu que havia carros, carruagem e cavaleiro de fogo. Ah, pastor, você não está falando, está brincando, estou dizendo para você, os seus olhos naturais não estão vendo, mas quando Deus abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que você não está sozinho. Existe lá um anjo contigo, batalhando, guerreando contigo, para que você não tropece, para que você não desista, para que você não pare. Ele tem dado livramento, você não percebe, mas só agradeça, porque se Deus é fiel para aquilo que prometeu. E por último, fique de pé, por último, quer ter uma experiência com Deus? Versículo 38. Ele diz, Senhor, eu creio. E só ficou no eu creio? Não. Depois que ele disse eu creio, Rosana, Naldinho, Lara, depois que ele disse eu creio, ele fez um ato que Deus espera de todos nós. Ele disse, eu creio, Senhor. E o texto diz que ele adorou. Adorou. Tem maior resposta de Deus para a vida de alguém? Quando nós entendemos o que Deus está fazendo, Bruno Miranda, a gente não consegue entender porque se Deus mostrasse a trajetória da nossa vida, talvez nós desistiríamos no meio do caminho. E por isso a gente só consegue ver e parece que tem uma barreira, um obstáculo. Parece que estamos cheios de problemas. Parece que não damos um passo, não acontece nada. Muitos presos, e diz ao vício, pornografia, preso a tantas coisas, dizendo, para mim não tem mais jeito. Não é que não tem mais jeito, é que você não decidiu crer nesse Jesus. É que você não decidiu ter uma experiência com Ele. E para que haja uma experiência, a gente precisa abrir nosso coração.
O que é que Deus não pode fazer no seu casamento? O que é que Deus não pode fazer lá diante do tribunal de justiça? Eu conheço pessoas que tinham lá tantos crimes, mas ele se arrependeu e disse: Senhor, a minha vida daqui para frente vai ser para servir a Ti. Se for necessário morrer, eu morro. Mas eu preciso, Senhor, para Te servir, eu preciso trabalhar, mas eu não consigo trabalhar. E o Espírito Santo disse para ele: na segunda-feira vai lá, não poupa tempo, e faz o seu RG. Ele foi lá com tanto medo, fez o RG e tirou aquele antecedente criminal. E quando ele puxa o antecedente criminal, não constava nada. Sabe por quê? Não é porque Deus, tudo que aquele cara fez ficou impune, não. É porque existe uma palavra poderosa que transforma a vida de uma pessoa. Qual, pastor? Arrependimento. Quando existe um arrependimento verdadeiro e sincero, Deus transforma a história da pessoa. Pastor, mas eu não vi ninguém na Bíblia. Então, porque você não leu a Bíblia? Porque se você vê a história de Saulo, alguém que matava cristão, alguém que perseguia, o seu último foi Estevão. E Deus teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Que experiência foi essa, pastor? A ponto do homem cair do cavalo e ele dizer: a luz que ofuscava os meus olhos era mais forte que a luz do sol. Quem era? Era o sol da justiça, Jesus Cristo. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele diz: mas quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu tem perseguido. Mas duro para ti, Saulo, é lutar contra os agrilhões, é recalcitrar contra os agrilhões. E Deus dá uma direção para ele, e ele sai daquele lugar carregado e vai para casa de alguém chamado Simão. E a Bíblia diz que ele fica ali 3 dias sem comer, em oração, até que o Senhor Jesus vai até Ananias e disse: Ananias, vai até a rua direita. Porque deixa eu dizer para você, porque quando Deus quer falar contigo, Ele sabe o endereço da sua casa, Ele sabe o lugar que você está, Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe o que você está buscando. E disse: vai à rua direita, na casa de Simão Curtidor, lá tem um homem de nome Saulo, ele está sem comer há 3 dias, e está em oração. Vai lá, coloca as mãos sobre eles, e ele vai ser batizado. E Ananias disse: mas Senhor, esse é aquele que persegue, esse é aquele que mata cristão. E Jesus disse: não, Ananias, esse é aquele, aleluia, aleluia, que vai pagar um alto preço para conduzir o meu nome aos gentios. É um vaso escolhido. E Ananias vai lá, coloca a mão sobre a cabeça de Saulo e diz: o Senhor Jesus apareceu a mim e mandou-me vir até aqui orar por ti. E quando ele coloca a mão na cabeça de Saulo, a Bíblia diz que as escamas caem dos seus olhos, ele começa a chorar, e a Bíblia diz que ele é batizado, ele é cheio do Espírito Santo. E a partir daquele lugar onde Saulo havia caído, Paulo recomeça a sua história agora, lá em Damasco. Ele agora é o mensageiro de Cristo, ele tem que descer do cesto, porque as pessoas queriam tirar a vida dele. Deixa eu dizer algo para você para terminar, querido. Não é, aleluia, não é oportunidade que lhe falta, mas a lavassura me canta essa noite. O Senhor está te convidando a você sair desse lugar de autocomiseração, a você sair desse lugar de estagnação e deixar esse Deus Todo-Poderoso conduzir a sua história adiante das advertências, adiante das adversidades, adiante das situações. Ele quer se revelar, ele quer dizer: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Oh,